Boa noite, meus amigos e amigas, saudando desde já a divina presença na existência, na nossa existência, na existência de cada um e cada uma de vocês, saudando a presença do caboclinho Adlen, minha cunhada Jarda, muito grato desde sempre. A ideia hoje é conversarmos um pouco sobre espiritualidade ancestral, mas um bate-papo, um diálogo bem direcionado à ancestralidade indígena e cabocla do povo norte-riograndense. Salve Wagner, peço desculpas se eu não conseguir ler alguma mensagem que vocês mandarem, porque a tela é muito pequena e às vezes passa batido, fica difícil para me ler. Mas desde já, saudando a todos e todas que estão participando desse diálogo. Surgindo alguma pergunta, tentarei responder, tá? Então, nosso objetivo é conversar um pouco sobre a espiritualidade ancestral dos índios e caboclos norte-riograndenses. Para quem começou a acompanhar meu trabalho há pouco tempo, eu gostaria de me apresentar um pouco do que eu faço. Eu sou historiador especialista em ciências da religião. Também sou sacerdote catimbó juremeiro. Eu venho há quase 16 anos realizando uma pesquisa incessante, graças a Deus. Enquanto Deus me conceder a graça de estar vivo e pesquisando e trabalhando, continuarei. Minha pesquisa é a principal pesquisa, né? Porque eu tenho áreas paralelas de pesquisa. Também realizo um trabalho sobre o Tantra clássico, tá? Não é o Neotantra, é o Tantra clássico. Também realizo um trabalho relacionado à magia oriental. Mas o trabalho de minha vida é o Catimbó Jurema. É o trabalho espiritual, é minha filosofia de vida e a pesquisa que eu realizo há quase 16 anos, a pesquisa constante, tem o objetivo principal, é o principal objetivo do meu trabalho, é resgatar e preservar os elementos originários indígenas do Catimbó Jurema. Tá? Nós temos aí um período anterior à colonização, período de séculos, milhares de anos, já que existem pinturas rupestres relacionadas aos cultos a Jurema pré-cabralinos. Temos um período aí de uma existência, período imenso, né, de um culto a Jurema, que infelizmente durante a colonização, durante quase meio milênio de colonização, perdeu muita coisa. Muita coisa se foi, adormeceu ou foi destruída devido às perseguições constantes, né, de que foram vítimas os nossos índios e caboclos. E meu objetivo, esse é o trabalho da minha vida de fato, é resgatar o que for possível e preservar o que for possível, manter vivo o que for possível dentro do Catimbó Jurema. Tá? Então, quero agradecer a cada um de vocês que apoiam a realização deste trabalho, certo? Que me apoiam adquirindo meus livros, participando dos meus seminários, que acreditam no que eu faço. Quero agradecer profundamente assim a cada um e cada um de vocês. Bem, antes de dizer algo a respeito da ancestralidade dos nossos índios e caboclos do território do Rio Grande do Norte, quero recomendar a leitura de alguns livros, certo? Então, alguns livros são peça-chave para que possamos ir aos poucos montando esse grande quebra-cabeças historiográfico, antropológico e espiritual, tá? Por que esses livros são importantes? Simplesmente porque muito dos catimbós mais antigos
ficou vivo durante um bom tempo através de vivências, manteve-se vivo através de vivências e da oralidade. Pouca coisa foi escrita, certo? Entretanto, alguns cronistas do século XVI, XVII deixaram relatos das antigas práticas, dos antigos rituais de matriz indígena, né? E esses relatos são importantes, porque através desses relatos nós podemos ter uma ideia de como esses rituais eram praticados, de quais eram as divindades, os entes espirituais que os índios reverenciavam, que os índios cultuavam, né? E podemos retomar a direção em direção ao universo espiritual ancestral. Tá? Então, esses livros são peça-chave para o pesquisador. Os Cariris do Nordeste é o primeiro livro que eu recomendo, do Baptista Siqueira. Esse livro é muito, muito bom. Depois de Índios do Açu e Seridó, é o livro que, pelo menos até o presente, nos fornece mais dados sobre a espiritualidade dos índios do sertão. Tá lembrando que o Baptista Siqueira insere em um mesmo contexto e sob o mesmo nome Cariri uma série de etnias, né? Diversas etnias. Por exemplo, ele considera como Cariri os Tarairiú e os próprios Cariri. Tá? E outros que ele vai citando ao longo do texto. Mas o que é interessante nesse livro é que de vez em quando ele fala sobre as divindades. É isso que particularmente considero muito interessante. Ele fala sobre Voraquizan, Poditã, Badzé, Ochá e outros seres espirituais que eram cultuados e reverenciados pelos nossos ancestrais indígenas, né? E essas são informações que pouca gente possui. Vou só abaixar aqui um pouquinho, só um instante. Beleza. Outro livro interessante. Vejam bem, esse livro aqui, ó, Índios do Açu e Seridó. Essa é a segunda edição que a editora Sebo Vermelho realiza, a segunda, e já está acabando, tá? Eu comprei esse livro anos atrás, comprei uma segunda edição dele, deixa eu ver, encontra aqui, tá aqui. Comprei por 30 contos, Índios do Açu e Seridó, do Olavo de Medeiros Filho. É o maior apanhado histórico, antropológico, o maior apanhado realizado sobre os ancestrais indígenas do Rio Grande do Norte. Nos traz modos de organização, elementos de sua espiritualidade, processos históricos de conflitos e dominação, aspectos da língua Tarairiú e Quiriri. Agora, nessa terceira edição, ó, realizada pelo Sebo Vermelho, houve uma anterior. O Sebo Vermelho fez uma segunda edição e uma terceira, que já está acabando, tá? Hoje esse livro custa 70 contos. Você pode comprar lá na Avenida Rio Branco, lá no Sebo Vermelho, mas o Abimael Silva, que é dono da editora e do Sebo, deixou essa aqui comigo, 70 contos. Se alguém quiser, deposita lá os 70 e o valor do frete que eu mando. Tá? Como eu já tenho, não preciso ter uma outra, né? Lançamento aqui legal aqui do Sebo Vermelho também, já que falei no Sebo Vermelho, ó. Para quem gosta da história dos índios do sertão. Do sertão norte-rio-grandense, de modo especial, e do sertão nordestino, né? Olha só esse aqui, o Texto dos Paulistas, do mestre de campo Manuel Álvares de Moraes Navarro e a Guerra dos Bárbaros. Esse aqui, mais acessível, 20 contos. Também publicado pela editora Sebo Vermelho. Esse aqui é fantástico. Os Tarairiús, o Rio Grande do Norte e a Guerra dos Bárbaros. Também publicado pelo Sebo Vermelho. Tá? A Guerra dos Bárbaros foi a maior resistência indígena à colonização de que temos notícia na história do Brasil. E o palco da Guerra dos Bárbaros, embora tenha envolvido o território da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, o cerne, o coração desse grande conflito, que foi chamado pelos colonizadores de Guerra dos Bárbaros, outros chamaram de Confederação dos Cariris, mas foi uma série de revoltas, né, dos índios do território norte-rio-grandense contra o processo colonizador. Tá? O coração dessas rebeliões foi o território do Rio Grande do Norte, né? E nós temos aí justamente, no contexto da Guerra dos Bárbaros, que aparece lá o Canindé, que eu irei falar em um trabalho posterior, né? Estou elaborando uma pesquisa sobre a história do rei Canindé, tá? Que foi um grande cacique, que é considerado hoje um rei da Jurema.
Rapaz, Olavo de Medeiros Filho foi um contemporâneo de Luiz da Câmara Cascudo. Foi um dos maiores historiadores aqui do Rio Grande do Norte e do Brasil, né? Ele escreveu inúmeros textos. Ó, outro texto interessante aqui, do Olavo de Medeiros, No Rastro dos Flamengos. Ele é um cara pouco conhecido, infelizmente. Sabe? Mas as obras dele são fenomenais. Outro livro muito bom dele aqui, ó, Aconteceu na Capitania do Rio Grande. Também recomendo. Esse livro aqui traz elementos importantes sobre o litoral norte rio-grandense e a presença de grandes lideranças indígenas por aqui. O próprio Canindé, né, o filho de Canindé, também chamado Canindé. Enfim, um outro clássico aí interessante para quem gosta de história do Rio Grande do Norte, esse aqui é das antigas, Tarcísio de Medeiros. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do Norte. Livro antigo, tem uma série de mapas antigos, tá? Um dos poucos textos sobre história do Rio Grande do Norte e história do Brasil que fala da presença de europeus, enfim, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral por aqui, tá? Um outro clássico aqui, ó, fantástico, gosto demais desse texto, da professora Fátima Martins Lopes, Índios, Colonos e Missionários na Colonização da Capitania do Rio Grande do Norte. Quem gosta da história dos índios do Rio Grande do Norte e quem quer saber detalhes, por mais que poucos, mas fundamentais, sobre a espiritualidade de nossos ancestrais indígenas, deve consultar também esse livro. Vou citar apenas outros dois aqui para não fique muito, para não me alongar muito apresentando livros, né? São livros que eu já li, boa parte, acho que todos. Esse aqui, ó, História da Resistência Indígena, 500 anos de luta. Olha que livraço maravilhoso. Esse livro aqui tem uma síntese sobre esse processo que eu falei ainda há pouco, chamado Guerra dos Bárbaros. Tá? Lembrando que é no contexto da Guerra dos Bárbaros que o rei Canindé aparece. Tá? O rei Canindé de fato existiu. Existem documentos que provam, que mostram a autoridade que o rei Canindé possuiu. O grande Morubixaba Canindé, filho do grande cacique Janduí, possuiu autoridade sobre diversas aldeias, reuniu um exército com mais de 5.000 índios, alguns dos quais montando cavalo e utilizando armas de fogo com mais destreza do que os próprios portugueses, né? Não é à toa que que esse grande guerreiro se tornou rei na Jurema, assim como o rei Malunguinho, né? Bem, um outro livro que eu cito aqui, que eu utilizo, gosto muito, é Os Índios Tapuias do Rio Grande do Norte, Antepassados Esquecidos. Também um livrão aqui, um livraço. Não nos dá muitas informações sobre a espiritualidade dos índios do sertão, mas nos traz muita informação sobre sua história, sobre sua organização, elementos de sua cultura, outros, né, elementos outros, além da espiritualidade. E aí talvez alguém pergunte, mas por que você só fala dos índios do sertão? Eu também cito em meus trabalhos o indígena do litoral, o potiguara. Mas até onde minhas pesquisas têm me levado, os mais antigos jurimeiros foram os sertanejos. Tá certo? Por exemplo, o relato escrito mais antigo de um culto a Jurema que nós temos hoje provém de um padre que tomou nota sobre o culto a Jurema entre os Cariri, certo? Muito possivelmente o culto a Jurema migrou para o litoral durante o período colonial. História da resistência indígena, 500 anos de luta, os Tararius e a Guerra dos Bárbaros, sim. São esses os títulos dos livros aqui. Eu posso depois mandar por escrito esses títulos. Eu tenho alguns para vender, o Abimael deixou alguns comigo para vender, inclusive se vocês tiverem interesse, meu parente, caso você tenha interesse, eu tenho esses três aqui, ó. Os Tarariu, o Rio Grande do Norte e a Guerra dos Bárbaros, para vender. Tenho esse aqui, o Texto dos Paulistas, do mestre de campo Manuel Álvares de Moraes Navarro e a Guerra dos Bárbaros, tá? Que são textos voltados diretamente
ao conflito, né? A resistência que os índios do sertão levantaram contra os invasores portugueses. Esse aqui, ó, que é fantástico, pô, Índios do Açu e Seridó, tá? Que é o clássico. Todo mundo que gosta de cultura indígena, da história dos índios e quer conhecer nossa ancestralidade, deve dar uma lida boa nesse livro aqui. É primeira, sem segunda. E não vou deixar de recomendar o meu, simples, mas bem direto aí, Fumaça de Mato. Não é um livro historiográfico ou antropológico, como o são Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte e Visões de Catimbó. Fumaça de Mato é mais um livro teológico, digamos assim, que nos traz elementos espirituais próprios do culto a Jurema. Tanto elementos de um culto a Jurema mais antigo, né, quanto elementos contemporâneos. Tá? O primeiro eu quero comprar, Índios Tarairiú. Tá certo? No caso, esse aqui, minha irmã, os Tarairiú, o Rio Grande do Norte e a Guerra dos Bárbaros, né? Então, já vou deixar aqui separadinho, viu? Aí você entra em contato comigo, por favor, pelo WhatsApp ou pelo direct. Bem, Rogério fez uma pergunta, os índios que viviam em Canguaretama. Rogério, a princípio, os índios que habitavam Canguaretama eram majoritariamente potiguara, do tronco tupi. Entretanto, em determinados momentos do ano, os índios do sertão, os Tarairiú, vinham para o litoral, devido às mudanças climáticas, né? Eles vinham à procura de alimento. Nem sempre estavam em guerra, sabe? Mas durante a colonização, nós temos aí um influxo Tarairiú e também Cariri, ali pelo território canguaretamense. Com o passar do tempo, né, os aldeamentos vão surgindo, né? E uma estratégia que os colonizadores utilizaram para evitar as rebeliões, né, era juntar índios de etnias diversas, né, de línguas diversas, para que eles tivessem dificuldade de se compreender e, sobre todos eles, impor a língua portuguesa e a espiritualidade, o modo de organização e a sujeição ao rei de Portugal. Então, ali no contexto colonial, né? Em Canguaretama foi dessa forma. Hoje os índios de Canguaretama se identificam como potiguara, mas na gênese dos indígenas contemporâneos nós temos aí uma confluência potiguara Tarairiú. Tá? Eu posso procurar rodeleiros ou tuxá, que são seus ancestrais, né? Rapaz, eu posso buscar informações sobre Procás, rodeleiros ou tuxá. Posso buscar informações e enviar para você. Viu, meu irmão? Bem, com relação à espiritualidade ancestral, é importante que primeiro tenhamos uma ideia geral do termo espiritualidade e uma ideia geral do termo ancestral. Tá? Peço novamente perdão se eu não conseguir ler o que vocês estão escrevendo. Tenho certa dificuldade na questão da vista e da tela do celular, que é muito pequena. Bem, o que seria espiritualidade em uma definição simples? O termo espiritualidade abarca muita coisa. Espiritualidade pode ser definido como a qualidade do que é espiritual. Mas essa definição é muito subjetiva, tá? O que nos liga à espiritualidade? Os meios de conexão entre homens, mulheres e os planos espirituais, o imaginário espiritual. Tudo isso é abarcado pela expressão espiritualidade. Espiritualidade não é necessariamente uma religião. Espiritualidade é algo que transcende, que vai além dos dogmas que possam existir em uma instituição religiosa. Tá? Então nós temos podemos agrupar sob
o termo espiritualidade o conjunto de crenças, o conjunto de escritos, toda a bagagem ligada à oralidade, os rituais, as devoções, os cânticos, as rezas, as preces, as meditações, os símbolos ligados ao imaginário espiritual. Tentando ser mais objetivo. Tudo o que serve como ponte entre os seres humanos e seu conjunto de crenças ligadas a mundo ou mundos que transcendem o nosso, pode ser considerado como espiritualidade. Nós temos uma espiritualidade, quero dizer, um conjunto de ritos, mitos, livros, etc., de preces, enfim. Temos espiritualidades no Oriente, espiritualidades várias. Temos espiritualidades no Ocidente, temos espiritualidades no Antigo Egito, espiritualidades na Mesopotâmia, espiritualidades entre os persas, espiritualidades islâmicas, espiritualidades judaico-cristãs, e temos espiritualidades indígenas, várias manifestações de espiritualidades. Eu uso o termo no plural, porque cada etnia possui seu conjunto de mitos, seu conjunto de ritos, sua forma de se relacionar com o sagrado. E no que se refere aos nossos índios, eu chego a afirmar que nossos índios não têm religião. E eu explico por quê. Tá? Religião é aquilo que nos religa a Deus, que nos religa à divindade, partindo do princípio de que em algum momento de nossa história, da história humana, estávamos ligados a Deus ou aos espíritos e por algum motivo nos desligamos dessa fonte. E a religião surge como um caminho para o indivíduo se religar a Deus. Tá? Por que eu digo que o índio não tem religião? Porque o índio nunca se desligou do divino, nunca se desligou do sagrado. Com exceção dos indígenas que foram vítimas de um processo colonizador e perderam a conexão, né? E necessitam ir a uma igreja ou necessitam ir a um terreiro para que essa conexão se restabeleça, né? Mas o indígena que vive na floresta não diferencia o que nós, que não vivemos na floresta, que não nascemos na floresta, consideramos sagrado e profano. Tá? Para o índio tudo é espiritual. O rio tem seus guardiões. Ninguém pesca sem permissão. Ninguém coleta uma planta sem permissão. As doenças têm inteligências que precisam ser banidas, precisam ser orientadas, não apenas fitoterapicamente, mas também espiritualmente. Tudo na vida indígena é espiritual. Fica difícil de você dizer isso não é espiritual e aquilo ali é. Tá? Preparar uma flecha pode ser um ato espiritual também. Preparar a comida também. O encantado também come. O dono do rio também come. Tá? Então é diferente de um cidadão que hoje é domingo, eu preciso ir à igreja para conversar com Deus. Ou então, antes de dormir, eu apago a luz e vou conversar com Deus. Tá? O indígena conversa com os seres divinos. Não exclusivamente com Deus, mas com todos os seres divinos, né? Os encantes, os guardiões da floresta. O tempo todo. Um ser espiritual é parte da família. Entende a diferença? Então, na minha leitura, o indígena, o índio de aldeia, quero dizer, né? Ou até o índio urbano, que não perdeu esse elemento característico de sua cultura e de sua espiritualidade. Ele não tem religião, porque ele já está ligado.
Não tem que religar nada. Tá? E essa própria ideia de religar é uma ideia de matriz judaico-cristã. Todo respeito ao judaico-cristianismo. Mas quem se desligou de Deus, quem perdeu o contato com Deus, de acordo com a teologia judaico-cristã, foram Adão e Eva, por conta da desobediência. Desobedeceram e foram expulsos do paraíso. E a religião surge, nasce o judaísmo ao longo dos séculos, posteriormente nasce o cristianismo para estabelecer a conexão, restabelecer a conexão entre o ser humano que caiu do céu e Deus. E aí vem Jesus e afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus é a própria reconexão entre os seres humanos e Jeová. Mas não existe uma teologia ameríndia que apresente algo parecido. Nós encontramos elementos arquetípicos universais presentes nas comunidades indígenas que em alguns pontos lembram elementos de matriz judaico-cristã, elementos persas, tá? Elementos egípcios, elementos mesopotâmicos. Isso é normal, tá? Mas essa ideia de desligar-se de Deus, desligar-se de perder a conexão com o mundo espiritual, o máximo, o mais próximo que nós encontramos aí é a busca por uma terra sem males, presente em alguns grupos Guarani. Isso inclusive lembra, também é uma ideia arquetípica, né? Lembra o próprio povo judeu à procura da terra prometida, certo? Mas entre os índios do Nordeste, esse arquétipo, aparentemente, se existiu, adormeceu. Bem, quando falamos em espiritualidade, é importante, para finalizar esse ponto, né, lembrarmos que espiritualidade é uma palavra que possui uma definição muito abrangente, certo? Todas as manifestações do ser humano em direção ao sagrado são manifestações espiritual. Todas as manifestações em direção ao transcendente, ao sagrado transcendente, tá certo? São manifestações espirituais. Seja um ritual, seja uma oração, seja uma música, seja uma dança, seja um transe, seja um yoga, seja um tantra sexual, todas essas manifestações são manifestações de espiritualidade. Mas aqui vamos conversar sobre a espiritualidade indígena e cabocla. A espiritualidade dos nossos ancestrais, indígenas e caboclos, que era consideravelmente diferente da ancestralidade, aliás, da espiritualidade. Reformulando, a espiritualidade de nossos ancestrais indígenas e caboclos, dos ancestrais dos índios e caboclos do território do Rio Grande do Norte, era consideravelmente diferente das espiritualidades indígenas e caboclas contemporâneas. Existem elementos que são eternos, que graças a Deus, graças a Jurema, permaneceram, mas muita coisa se perdeu com a colonização. Muita coisa foi destruída. Quase nenhum cronista conta essa história, tá? Mas o massacre que foi realizado aqui foi violentíssimo. Índios escravizados, índios esquartejados, castrados, justamente por resistirem. Boa noite, Bruno. Caboclo invocado. Salve tua luz. Então, havia uma série de manifestações espirituais, um conjunto de crenças, de mitos, que se perdeu. Tá? É possível resgatar muito do que foi perdido. Mas para que esses elementos que se perderam, que adormeceram, que foram temporariamente destruídos, possam ser acessados, nós, juremeiros, principalmente, precisamos nos dedicar a essa obra, à realização dessa obra.
tá? E precisaremos ser desprendidos quando necessário for de elementos com os quais fomos habituados a interagir, tá? Se nós pensamos em algum dia poder trabalhar com uma Jurema de fato ameríndia, indígena, precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas teogonias, de algumas cosmologias de origem judaico-cristã, de origem africana, com todo respeito ao judaico-cristianismo, com todo respeito aos irmãos e irmãs afrodescendentes. Meu sangue também é o vosso sangue, tá? A luta indígena e a luta africana, a luta de resistência, né, à escravidão, de preservação de seus valores e costumes espirituais, é praticamente a mesma luta, tá? Mas o que eu observo é que, por menor que seja a atenção que as manifestações e religiões de matriz africana recebem, essa atenção é muito maior do que a atenção que a espiritualidade indígena tem recebido, tá? Se você, já falei isso em outra live, se você pega um livro do ensino médio, um ensino fundamental, você vai ver até alguém falar sobre a religião dos fenícios. Você vai encontrar isso aí. Agora, quase nada você encontra sobre a espiritualidade dos nossos índios. É uma covardia, tá? Então, quem tem que fazer o papel de levantar essa bandeira somos nós, juremeiros, tá? Primeira coisa, identificar o que é comum e o que não é. E o que foi incomum, você colocar em segundo lugar, tá? Mas vamos chegar lá aos poucos. Então, tratamos de espiritualidade ancestral, indígena e cabocla, o conjunto de manifestações espirituais oriundas dos nossos ancestrais, índios e caboclos. E aí mais um ponto, tá? Mais um ponto importante. Existe diferença entre o índio e o caboclo? Nas aldeias que eu visitei por aqui, pelo território do Rio Grande do Norte, Aldeia Catu, Amarelão, Sacha e Trabanda, né? E outras, graças a Deus, não há muita diferença. Ouvindo dos próprios índios, né? Eu ouvi o discurso, seguinte discurso. Para alguns parentes, o índio e o caboclo são uma coisa só. Foi uma invenção dos portugueses esse negócio de caboclo. Ah, caboclo não existe, índio e caboclo é uma coisa só, né? Para outros, outros concordam com o fato do índio ter se tornado caboclo à força, ou seja, ter sido retirado de uma aldeia e passado a viver em uma zona urbana ou uma área rural não indígena. Você é obrigado a assimilar valores, né, do português adventício para poder sobreviver. Mas antropologicamente falando, nós temos uma definição para índio e uma definição para caboclo. Essencialmente, isso é uma visão minha, né? Essencialmente, fundamentalmente, espiritualmente, índio e caboclo são um só ser. Para mim não há diferença. Porque, tentando sintetizar, resumir a perspectiva antropológica, índio é o camarada que nasceu em uma aldeia e vive em uma aldeia. Uma aldeia que ou não recebeu nenhuma influência da civilização, tá? Nenhuma influência do modo de produção econômico e organização política e organização religiosa oriundo da civilização adventícia, ou recebeu muito pouca influência. Esse é o índio, o cidadão que nasceu, o indivíduo que nasceu em aldeia e vive em um contexto originário, contexto que não sofreu nenhum influxo colonizador ou pouquíssimas influências foram assimiladas, influências que não causaram muita alteração no seu modo de viver e de imaginar a vida, né? De pensar a vida, tá? Já o caboclo,
antropologicamente falando, o caboclo é um índio destribalizado. É um índio que, por mais que tenha nascido em aldeia, foi retirado em algum momento da aldeia ou saiu de sua aldeia, passou a viver em um ambiente não indígena, porém, espiritualmente, culturalmente, moralmente, ainda é um índio. Não abre mão de sua fé, não abre mão de seus costumes. Tá? Por mais que, sob adaptação, modo de comer, assimilado dos centros não indígenas, né, das áreas não indígenas, o modo de vestir também, interiormente ele permanece índio. Ele permanece, quando alguém adoece, ele recorre aos espíritos que proporcionam cura. De vez em quando ele vai à floresta coletar raízes para preparar medicinas, né? Só para citar alguns exemplos. Então o caboclo seria um índio destribalizado, né? Alguém que foi retirado ou que saiu de sua aldeia, foi viver em um ambiente não indígena, mas interiormente permaneceu com valores existenciais oriundos de seu povo, de sua etnia. Entretanto, o caboclo também é o não índio, seja africano, seja europeu, que passou a viver em um ambiente indígena, ou um afrodescendente ou eurodescendente que nasceu em uma aldeia, em uma comunidade indígena, e passando a viver em um ambiente indígena, assimilou elementos da cultura indígena, mas assimilou de modo profundo, assimilou profundamente. Então, o caboclo, ele pode ter a pele clara, ele pode ter a pele escura, pode ser um afrodescendente, pode ser um eurodescendente, tá? Mas o convívio dele com comunidades indígenas fez com que ele se tornasse, passasse a se sentir indígena. Tá? E o filho desse caboclo, se nascer em uma aldeia, para mim não é caboclo, é índio. E nesse ponto não há diferença entre índio e caboclo. Tá? O africano que foi retirado de seu povo, foi levado para viver em um local como Canguaretama, que durante as primeiras décadas da colonização era um ambiente prenhe de índios, que passou a caçar como índio, a usar as plantas que os índios usavam, porque aqui não havia plantas oriundas de África em um primeiro momento. Quando adoecia, era curado com as pagelanças indígenas. Não tinha como cultuar orixás, até mesmo porque era difícil, tanto por parte da repressão católico-portuguesa, quanto por parte devido ao contexto em que ele vivia. O africano que reconheceu a Jurema como um orixá, como um vodum, e que passou a cantar para Jurema. Esse é um caboclo. Esse é um índio. Esse é um rei malunguinho. Salve a força do rei. Tá? Ou um português como Salve a Força dele, mestre Emanuel Germano, português que veio morar no território do Rio Grande do Norte, deram uma terra para o mestre Germano, e quando ele chegou aqui havia muitos tapuias nessa terra. Ele passou a conviver com os tapuias, assimilou hábitos tapuias, bebeu Jurema com os tapuias, se tornou um mestre, um herdeiro cultural e espiritual do pajé que ensinou o mestre a trabalhar na Jurema. Esse também é um índio, independente de ter a cutis branca ou preta ou vermelha, seja lá o que for. Tá? Então, quando nós tratamos da espiritualidade ancestral de índios e caboclos, estamos nos referindo a essa espiritualidade ancestral que necessitamos, caso tenhamos a pretensão de trabalhar dentro de uma Jurema indígena. É uma coisa importante. Vejam só, quando nós tratamos da espiritualidade ancestral, inevitavelmente nos deparamos com a Jurema, o culto a Jurema. O culto a Jurema é de matriz indígena nordestina. Os mais antigos juremeiros da história, ao menos que temos notícia, né,
são índios do Nordeste brasileiro, certo? Se voltamos no tempo, acompanhando não apenas as cartas e textos dos primeiros cronistas, mas as próprias pinturas rupestres, vamos nos deparar com um culto a Jurema muito antigo, muito mais antigo do que parece. Tá certo? Então temos aí, se formos tentar organizar a história do culto a Jurema, do Catimbó Jurema, do que hoje chamamos Catimbó Jurema de modo cronológico, nós temos aí uma série de práticas juremeiras, de vivências juremeiras, que com o tempo se perderam, muito antigas, bem anteriores ao início da colonização. Tá? Alguns anos antes da colonização ter sido iniciada pelos portugueses, nós já temos aí índios juremeiros recebendo influxos europeus. Nós temos aí, isso é uma coisa que eu vou escrever no livro, se Deus me permitir. Antigos ritos, antigas divindades. É uma pesquisa que eu tenho pelejado aqui para fazer, com a graça de Deus, da Jurema. Mas nós temos o início de contatos entre indígenas, juremeiros, e piratas franceses, piratas holandeses, piratas espanhóis, piratas italianos, piratas portugueses. E há relatos citados por alguns poucos pesquisadores que nos informam o seguinte: os primeiros livros de magia, consequentemente as práticas mágicas, cabalísticas, chegaram no território do Rio Grande do Norte, possivelmente nesse período. Há relatos de textos que na própria Europa eram perseguidos, textos como a Chave de Salomão, tá? Possivelmente o livro da magia sagrada de Abramelin, tá? Também pode ter alcançado este pedaço de terra, mas o lance não é necessariamente os textos, mas o conjunto de crenças e práticas que a pirataria trouxe para cá, certo? Durante a colonização nós temos aí um segundo momento, Então, uma Jurema anterior ao processo, ao período colonial, E temos uma Jurema que vai sofrendo determinadas influências ao longo da colonização, tá? Influências que se deram tanto por imposição por parte dos missionários cristãos, tanto holandeses quanto principalmente católicos, portugueses, tá? Os holandeses eram, pelo que a gente percebe, não tinham tanto problema, eles tentavam converter os índios, mas também deixavam os índios à vontade no que se refere a seus rituais, e até se beneficiavam com alguns rituais indígenas durante as guerras, Mas os portugueses foram mais ranhentos assim quanto às imposições, de sua crença, de seus dogmas e tal, e perseguiram muitos índios, Mas nós temos aí um culto a Jurema que passa a se desenvolver durante o período colonial. Temos, de um lado, a repressão cristã, tá? E de outro, a abertura que alguns índios, alguns pajés davam ao sagrado do invasor, tá? É uma coisa que eu fico prestando atenção nos textos antigos. Os índios tinham uma abertura ao sagrado do outro. Eles reconheciam quando o elemento era considerado sagrado e assimilavam parte desse elemento. Já o português, ele estudava a espiritualidade indígena para tentar combater aquilo que não convergia com o cristianismo. Tá? Então nós temos aí, por exemplo, padres sendo saudados como caraíbas nas aldeias. Tá? Temos aí sinais, símbolos, até roupas, que os pajés passavam a utilizar durante seus rituais, porque reconheciam nos trajes e cânticos de origem portuguesa elementos também sagrados, Nós temos posteriormente, com o desenvolvimento das perseguições, as perseguições se tornando mais violentas, temos aí o disfarce, a estratégia. Por exemplo, uma coisa interessante, dar nome aos encantados, dar nomes cristãos aos encantados, aos seres da floresta. Um ser da floresta recebeu um nome cristão. Então eu vou ali conversar com José, com Pedro José. Você está indo para onde? Vou conversar com Pedro José. Quem é Pedro José? É um amigo. Na verdade é um encantado, que o indígena rebatizava, chamava o encantado. Então, as invasões holandesas eram piratas da Companhia das Índias Orientais. Bem, havia a Companhia das Índias Ocidentais
meu irmão, que financiou também esse processo de invasões. Eles contratavam piratas, né, que se tornavam corsários, ou seja, piratas a serviço dos holandeses. E foi uma coisa bem complicada. O lance é que os holandeses sabiam se dar bem com os índios, né? Os portugueses foram meio, com todo respeito assim, mas sinceramente foram meio idiotas em pensar que o indígena podia ser comprado muito simplesmente, né? Comprado e pronto. Porque os holandeses utilizavam estratégias de negociação muito mais poderosas, né? Eles pagavam pelo trabalho indígena, pagavam bem, né? Davam em troca do trabalho instrumentos de metal, facões, anzóis, armas de fogo, né? Já o português queria que o índio trabalhasse o ano todinho por um machado, ou então garrafa, pente, entende? Meu povo sincretizou o nosso encanto principal com São João Batista, que é o padroeiro da cidade. Sim, em um primeiro momento, João Pedro, o encantado foi rebatizado para que o seu culto pudesse permanecer existindo. Assim, de modo análogo, né? Um orixá africano é rebatizado com o nome de um santo para que o culto pudesse permanecer vivo. Só que entre os povos indígenas do Nordeste, com o tempo o encantado acabou sendo esquecido e o santo vai substituindo o encantado. E aí cabe à nossa geração realizar o processo inverso, né? Lembrar que o santo é o santo, o encantado é o encantado. E tentar manter aí o culto, a conexão com o encantado. Isso é importante, né? Bem, como eu estava falando, durante o período colonial, nós temos aí elementos de matriz africana sendo assimilados pelos juremeiros, né? Temos elementos de matriz judaica, elementos católicos, elementos protestantes. Por incrível que pareça, elementos árabes, da espiritualidade árabe também. Tudo isso ali no grande caldeamento, né, que a colonização proporcionou. E aí temos uma Jurema que se ramifica em diversas famílias juremeiras. Algumas famílias têm muito elemento africano em seu culto, em seu sistema de fé. Outras têm muito elemento cristão, católico popular. Outras possuem muito da encantaria portuguesa e da cabala judaica. Minha família de Jurema, por exemplo, que está quase em extinção, né? Minha família de Jurema não é, até onde eu consegui mapear, não é uma Jurema de Alhandra ou do Acais, é aqui do território do Rio Grande do Norte. Então, é uma Jurema que possui muitos elementos de pagelança indígena e também possui muita cabala judaica devido à quantidade de judeus marranos que vieram para cá. Também possui muito de encantaria portuguesa. Isso é um trabalho que está entrando em extinção hoje em dia, que para muita gente é ridículo, mas para os nossos antepassados não foi. Tá? O trabalho com espíritos elementais, com espíritos da natureza, com silfos, ondinas, salamandras, gnomos, o trabalho com fadas, o trabalho com dragões, o trabalho com reis, rainhas e princesas do encanto. Isso são elementos bem presentes na Jurema de minha família, no culto à Jurema de minha família. Ao lado dos encantados de matriz indígena. Quem são esses encantados, né? São os chamados, o que nós chamamos xerimbabos, né? Os animais, o pássaro azulão, o maracanã do pé amarelo, a arara, a rainha das cobras, tá? A onça, né? O tamanduá, junto a esses encantados da floresta, os guardiões da floresta. Nós temos aí, por exemplo, as fadas e as ondinas. Tá aí um fluxo, aí uma conexão do cabalista judeu com o pajé indígena. Essa nossa Jurema, poucas pessoas tentam preservar essa vertente. Eu conto nos dedos, não conheço mais ninguém. Depois que o mestre Raimundo Tavares desencarnou, o trabalho nessa família de Jurema foi se diluindo, né?
e que eu saiba, posso estar enganado, e até peço que, caso alguém tenha ligação com a família do mestre Raimundo Tavares e queira trocar ideias, entre em contato comigo, tá? Porque até o presente momento eu sou um dos poucos que tenta zelar por essa tradição juremeira, por essa família de Jurema. Os encantos são... Sim, é o seguinte, há uma semelhança entre os encantados da tradição indígena e os espíritos elementais da Sagrada Cabala. Alguns encantados indígenas são seres espirituais próprios de determinados elementos, seres da água, seres do fogo, seres da terra. Entretanto, há outros encantados que são... Vou tentar aqui explicar, né? Porque é difícil você definir um ser desse. Mas existem encantados que são compostos por mais de um elemento, quero dizer. Guardiões da floresta, que possuem em sua estrutura energética elementos do fogo, da terra, da água e do ar. Mas não são pessoas, são seres espirituais que guardam uma montanha, são seres espirituais que guardam uma cachoeira, que guardam um rio, que guardam uma comunidade, né? Então, os espíritos elementais da Cabala judaica e da alta magia europeia, os espíritos elementais são seres próprios de um elemento específico. As salamandras, os seres do fogo, as ondinas, os seres da água, os silfos, os seres do ar, e os gnomos e duendes, os seres da terra. Entre os povos indígenas nós encontramos desses seres, mas também encontramos categorias de encantados que possuem mais de um elemento em sua constituição. A florzinha da mata, a apora, o pai do mangue, né? Por exemplo, é um ser responsável por guardar aquela área específica, aquela zona da natureza específica, né? E ele possui elementos da própria região. Sim, eu falo já sobre a encantaria portuguesa. Deixa eu dar só mais um detalhe. Em minha família de Jurema, e isso é uma coisa importante, sabe? Que infelizmente vem sendo esquecida, vem sendo perdida. Nós acreditamos que alguns seres humanos entram no encanto. Isso eu ouvi da minha mestra de Jurema, tá? Há um tempo atrás. E de outras professoras de Jurema que eu tive aqui no Rio Grande do Norte. Nós acreditamos que existe um mestre vivo, tá? Aquele que é responsável pela realização do culto, que dirige as cerimônias, que evoca os espíritos, que manipula os vegetais, tá? É o mestre vivo, o mestre juremeiro vivo. Nós temos o mestre morto, aquele que morreu e o seu espírito permanece no mundo do morto, trabalhando na ciência da Jurema. E nós temos o mestre encantado, ou a mestra encantada, que é alguém que mergulhou no Juremal sem sofrer a experiência de morte. Tá? São os encantados, seres humanos que migraram para o reino dos encantes. Não sofreram a experiência de morte, eles sumiram. Tá? O próprio mestre Carlos, né? Na mitologia, cosmologia juremeira, mestre Carlos é um bom mestre, aprendeu sem se ensinar, 3 dias passou caído, rei dos reis, no tronco do Juremar. Quando ele levantou-se, o rei dos reis, foi mestre para trabalhar. Um cidadão que entrou no encanto, passou 3 dias no encanto e voltou como mestre. Tá? Isso é muito comum. Do norte ao nordeste do Brasil nós temos relatos, inclusive relatos científicos, sobre manifestações dessa forma, né? Experiências dessa forma entre os índios aqui. Tá? Wagner Bansi coloca o que seria a encantaria portuguesa. Sim, olha, a encantaria portuguesa é um conjunto, podemos definir, né? Uma definição para a encantaria portuguesa. É um conjunto de crenças voltadas à conexão, à realização de conexões entre as pessoas vivas, encarnadas, né? Pessoas, seres humanos em matéria, tá? E seres que habitam reinos. Reinos que se encontram, digamos assim, na parte espiritual, na parte energética de determinados lugares. Por exemplo, uma montanha
gigantesca, uma montanha enorme, pode possuir uma porta através da qual alguém que lida com a encantaria consegue acessar um reino espiritual. Os devas são da encantaria da Cabala. Bem, Deva já é um ser, é um termo de matriz indiana. O Deva é um ser divino muito poderoso, uma inteligência que pode reger um elemento ou vários elementos. Shiva é um grande Deva, por exemplo. Polerama é uma Devi. A encantaria do Pará e Maranhão. Rapaz, a encantaria do Pará e Maranhão tem elementos de Jurema. Também tem elementos de Jurema, por conta do processo de migrações, né? Ainda há pouco eu estava assistindo um documentáriozinho ali, uns pontos de Baba Suen, que a Jurema é saudada. Bem, deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu quero uma coisa importante. Outra coisa importante, né? Isso é interessante que todo juremeiro tenha noção. O juremeiro contemporâneo, os juremeiros de hoje, independente de terem nascido em zona urbana, zona rural ou em aldeia, o juremeiro é um índio redivivo. Nós, juremeiros, somos índios, somos uma etnia. Precisamos lembrar disso sempre. Para os povos indígenas aqui do Nordeste, cada planta possui um espírito guardião. Você pode chamar de Deva. Nós aqui, na minha família, chamamos dono. Cada planta tem um dono. A gente não pode pegar um pedaço dela sem pedir licença ao dono. E sem dar algo em troca, né? A troca existe. E cada espécie animal e vegetal também tem seu dono. E aí é semelhante ao conceito de Deva elemental. Entende? É o guardião da espécie. Ele rege o processo evolutivo da espécie. E é com eles que interagimos. Tá? Isso é um elemento muito importante aí, viu, João Pedro? Alguns juremeiros daqui, isso está se acabando. Está se acabando. Não recebiam espíritos de pessoas, recebiam espíritos de plantas e espíritos de animais. Tá? Recebiam o guardião, o dono da espada de São Jorge, o dono do quebra-pedra, o dono da Comigo Ninguém Pode, o dono da Jurema, enfim, o dono das araras, o dono dos crocodilos, o dono dos jacarés, o dono das panteras, entende? Isso no catimbó Jurema mais antigo, né? O contato com esses seres do encanto vem se perdendo. Eu percebo que muita gente hoje vai no terreiro de Jurema não para procurar interação com a natureza ou para procurar autoconhecimento. É uma coisa que é até normal. Muita gente vai procurar cura para uma doença. Estou com uma ferida braba no pé, preciso de uma cura. Estou com dor de cabeça, preciso de uma cura. Mas muita gente vai procurar resolver problema afetivo. Não, eu estou querendo namorar, estou precisando de um banho aqui para arrumar uma namorada ou para arranjar um marido. Tá? E muita gente vai procurar porcaria. Infelizmente, tem gente que vai no terreiro de Jurema não é porque eu quero separar fulano de cicrano, eu quero separar porque eu quero ficar com a mulher dele. Aí vai procurar coisa na Jurema que não existe na Jurema. Aí vai fazer trabalho escuso de feitiçaria europeia dizendo que é Jurema. Para separar pessoas, para prejudicar fulano. Evocação diabólica, que é uma coisa que não existe na Jurema. Os caras querem fazer como se fosse Jurema, entende? E a encantaria, de fato, as manifestações juremeiras mais antigas vêm sendo esquecidas, né? Sim, as trocas com os donos. É o seguinte, se eu preciso ir a uma mata pegar vamos supor que uma hipótese, eu preciso de barba-timão, uma planta, né? Eu preciso de barba-timão para cicatrizar uma ferida. Então, eu vou caminhar até a floresta em que eu sei que irei encontrar o barbatimão. Antes de entrar na floresta, eu preciso pedir licença ao dono da mata. Tá? Então, tradicionalmente, eu deixo fumo e mel para o dono da mata e para a dona da mata. Aí eu posso entrar no terreno dela, né? Na propriedade dela.
quando eu encontro o barba-de-mão, eu tenho que conversar com o dono da planta, explicando para ele para que eu quero aquela planta, para que eu preciso dessa planta. Existe um modo correto de tirar o barba-de-mão. Ninguém pode sair dando pancada torta e direito, que ele pode matar a planta. É uma planta muito sensível, por exemplo. Então nós deixamos ali também para o dono da planta um pouquinho de fumo, um pouquinho de mel, tá? E retiramos ali aquele pedaço necessário para fazer o trabalho, para que a planta não morra, né? Para que outras pessoas possam se beneficiar dela e que ela possa se beneficiar de outras pessoas. Então nós aprendemos assim: se você cuida de uma planta, ela cuida de você. Se você canta para uma planta, ela vai te proteger. Se você agoa uma planta, ela vai te proteger, tá? Barba-de-mão tem aqui em Tibau do Sul. Pois é, pedir licença aos vegetais. E quando você extrai um pedaço dele, você deixa algo ali, a troca. A troca na minha família é o fumo e o mel, tá? É uma troca energética mesmo ali, né? Estamos trocando energias em gratidão ao dono da floresta, à dona da floresta e ao ente vegetal, né? Mas como eu estava dizendo, nós juremeiros somos herdeiros se levamos a Jurema a sério, tá? Somos herdeiros espirituais dos antigos pajés, dos antigos caraíbas e dos antigos mestres, tá certo? O mestre não é necessariamente um pajé, que isso fique claro. Dias atrás eu coloquei no Instagram, comentário, numa postagem de um parente, eu falei sobre uma história de um mestre, a história do mestre Camaleão. Salve tua força, meu irmão Cadu. A história do mestre Camaleão. Essa é uma história de minha família de Jurema, é minha família que conta essa história, tá? Então, nós aprendemos o seguinte, que houve um período em que a Jurema foi muito perseguida pelos europeus, pelos colonizadores, e o culto quase sumiu. Foi considerado como algo que tinha acabado, deixado de existir. Entretanto, isso eu, graças a Deus, comprovei com documentos, com textos, né? Pesquisas. Em Portugal, havia índio que estava se dando bem. Índios que eram curandeiros ou pajés, né? Rezadores e tal, que viajaram para Portugal e lá estabeleceram negócios para curar pessoas com raízes, curar pessoas com plantas, né? Isso de fato existiu. Nós temos um relato disso, por exemplo, no livro do feiticeiro Atanásio, que é um livro consideravelmente antigo. Temos relatos disso em outras pesquisas acadêmicas, né? De índios e africanos que fizeram uma certa fama em Portugal justamente por terem se destacado cuidando de doenças através de plantas, né? De reza forte e tal. E um português que era mestre em feitiçaria ouviu falar dessa Jurema, mas ouviu falar de uma planta que existia no Brasil. Falo, já viu? Sim, eles incorporavam de modo... era muito comum. Eles não assumiam o controle, né? Porque o transe com um espírito elemental, com um encantado, é diferente de um transe com um desencarnado. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas retomando aqui a história desse mestre, né? Então, houve um mestre em feitiçarias, lá em Portugal, que ouviu falar da Jurema. Ouviu falar de uma planta que as pessoas, os índios bebiam e tinham visões espirituais, né? E esse mestre vendeu tudo que tinha lá em Portugal e veio morar aqui. E passou um bom tempo, se estabeleceu em Pernambuco, e passou um bom tempo, passou 10 anos procurando a história de Jurema, e não tinha quem contasse, não tinha quem falasse sobre Jurema, tá? E ele chegou e falou, não existe mais. Se existiu, deixou de existir. Até o momento em que um Tuxaua, do litoral, sentiu que aquele português tinha condições de conhecer a Jurema e apresentou a Jurema para esse mestre feiticeiro. E esse português se tornou o primeiro europeu aceito pelos índios do Nordeste na Jurema.
tá? Ele não foi o primeiro pajé em canto nenhum, impossível isso. Ele foi o primeiro cidadão não indígena, oriundo de Portugal, que veio de lá para cá procurando a Jurema e foi aceito pelos índios juremeiros e se tornou um mestre na Jurema, que hoje em minha família nós chamamos ele de Rei Camaleão, tá? Então o parente postou um mapa, né, de regiões de influência juremeira, de influxo juremeiro aqui no Nordeste. Em 1683 tinha uma região em Pernambuco chamada Camaleão. Eu achei aquilo ali muito significativo porque em minha família se conta que em 1673 esse feiticeiro chegou aqui. Pois é, na minha família também há a incorporação de pássaros, né, de serpentes. Isso é muito maravilhoso, muito interessante, não dá pra gente perder uma coisa dessa. E aí o Carlos Bambu, salve tua força, ele colocou a questão dos elementais. Pois bem, os antigos juremeiros tinham esse trato com os encantados. E os primeiros mestres de Jurema foram os próprios encantes, né? Um caraíba ou um pajé recebia um ser oriundo de uma estrela, ou recebia um ser oriundo do fogo, ou recebia um deva, um pássaro, uma serpente, e aprendia com esse ser, com esse mestre, com esse pajé da floresta. Pois bem, essa é uma troca de ideias que não tem limite, né? A gente conversa, podemos marcar uma outra live para conversar mais sobre nossa ancestralidade. Eu quero apenas ressaltar algumas coisas, né? Alguns elementos importantes existentes ainda hoje no universo juremeiro e que remonta a uma ancestralidade, a uma espiritualidade ancestral indígena, é o próprio bebê Jurema. A reverência à planta, a sacralidade que a planta tem em torno da planta, em torno do vegetal sagrado, gira todo o universo místico, mágico, medicinal, presente no Catimbó Jurema. Esse é um elemento que não podemos perder, não podemos esquecer, não podemos esquecê-lo, né? Uma coisa que eu acho interessante, e nós juremeiros contemporâneos precisamos reavivar isso aí, tá? Vou dizendo aqui uma coisa muito séria, eu já fui acusado por algumas pessoas, né, de preparar um chá que deixa as pessoas fora de si, não sei o que. Não é bem assim não, velho. Tá? Se você pegar um relato de um cronista do século XVI, século XVII, você vai ver, se você pegar um relato desse aí, você vai ver que os índios bebiam jurema para entrar em contato com os seres espirituais de modo consciente, para mergulhar, para visitar os reinos encantados. O indígena fazia isso. Um preparo específico, especial, em que se comungava desse chá para manter contato vivo com o reino espiritual que a Jurema é. Isso não é droga, é um sacramento. Assim como o Santo Daime é um sacramento para o daimista. Assim como a hóstia é sagrada e o vinho é um sacramento para o católico, a Jurema é o sacramento do juremeiro. Tá? Frank colocou aqui: o que distinguiria uma possível forma de cultuar a Jurema realizada pelos parentes de matriz tupi e dos povos do sertão? Bem, meu irmão Frank, eu não encontrei relato antigo de tupi comungando Jurema. Tá? Só relatos... quero dizer, o relato mais antigo é de matriz tapuia. Certo? É de índio Xumimi. Xumimi era como se chamava o cariri que não se convertia ao cristianismo. Certo? Era chamado Xumimi. O Xumimis, pelo menos escrito, né, é o relato mais antigo que encontramos aqui no Rio Grande do Norte, até o momento. Pode ser que amanhã a gente encontre uma carta, alguma coisa assim que nos traga um relato anterior. Tá, mas existem relatos de comunhão de Jurema entre os Xumimi e Tarairiú.
no campo da oralidade. No campo dos potiguara, o beber Jurema surge nos relatos do século XVIII. Tá? Minha formosura, amo você demais. Em relatos do século XVIII, já no processo de aldeamento, o que havia em comum entre os índios do litoral e os do sertão era o seguinte: o culto ao tabaco, o uso do tabaco, o uso ritualístico da planta tabaco, que também é um encantado, é o dono da magia, o dono do encante, né? Então, os potiguara, assim como os Xumimi e os Tarariú, também têm essa reverência ao vegetal tabaco. Tá? O transe mediúnico, os seres da floresta, os espíritos encantados, se manifestavam através dos pajés potiguara, também se manifestavam através dos pajés Xumimi e dos pajés Tarariú. Esse é um outro elemento comum. Tá? A evocação e invocação de seres, o trabalho mágico medicinal, tá? Tudo isso é muito presente. Agora, o bebê Jurema provavelmente é de origem tapuia. Os tupi podem ter assimilado durante o processo de colonização. Certo, meu irmão? Bem, eu acho importante que nós, juremeiros contemporâneos, resgatemos o uso mágico medicinal e a comunhão original da Jurema. Se você visitar terreiros de Jurema e de Umbanda aqui no Nordeste, você vai encontrar uma bebida preparada com Jurema. Uma bebida que auxilia a cura física, que combate a depressão, porque realmente é um antidepressivo poderosíssimo. Auxilia na cura psíquica, né? Na cura energética, na limpeza energética. Mas a Jurema, que abre os portais para o encanto, é essa Jurema que nós precisamos resgatar. E precisamos lutar por respeito a essa Jurema, porque ela não é droga, é um sacramento. Não adianta o pai de santo, o mestre, o pajé cantar: fulano vem na força da Jurema, se ele não conhece essa força. É importante conhecer, porque através dessa força nós mergulhamos no mistério. Isso é importante demais para manter viva a nossa ancestralidade. No caso, o culto a Umbanda tem a Jurema do mestre e a medicina da Jurema. Rapaz, subiu aqui, eu não vi. Mas existe uma Jurema que se bebe nos terreiros de Umbanda, também é medicina. Tá? Também se prepara essa bebida de várias formas. Você vai no terreiro de Jurema ou de Umbanda. Alguns preparam com água, outros preparam com água e mel, outros preparam com cachaça, outros preparam com vinho, outros usam Jurema e 2 plantas, Jurema e 10 plantas, Jurema e 23 plantas, 29 plantas, mas é tudo Jurema, é do universo da Jurema. São sacramentos dentro do universo juremeiro. Agora, o que se perdeu, o que adormeceu, foi o preparo enteógeno. O preparo mágico que nos possibilita a entrada no mistério, a entrada no encanto. É um preparo semelhante, mas não é o mesmo, não é igual. Semelhante a ayahuasca. É um sacramento e um dos sacramentos maiores do juremeiro. Tá? Sim. E aí, enquanto nós encontramos, por exemplo, entre etnias ayahuasqueiras, basicamente o preparo da sagrada ayahuasca com mariri e chacrona, aqui no Nordeste nós encontramos vários preparos de Jurema. E agora eu vou dizer uma coisa: temos que tomar cuidado. Tá? Inventaram aí um tal de um cristal de Jurema. E esse cristal de Jurema é um perigo. Eu digo que é um perigo por alguns motivos. Primeiro, já encontrei 4 pessoas que surtaram nesse negócio desse cristal. Tá? Veja só, o cristal não é um elemento, não é um preparo tradicional. Pelo que eu entendo, né? Nunca utilizei o cristal, nem quero utilizar, mas através das pessoas que eu atendi para tratar dessas pessoas que ficaram em surto psicótico por conta desse cristal, o camarada reúne quilos de raiz de Jurema e prepara algumas gramas de um super concentrado de
DMT. E o cara vai e fuma, entra num transe que dura de 5 a 10 minutos, não consegue nem explicar aquilo que vivenciou. E quando sai daquilo ali, às vezes, sai meio pinel. Eu precisei tratar de pessoas que entraram num surto através do cristal. Tá? E o pessoal fica vendendo isso aí, 80, sei lá, uma grama é 80 contos, e ficam usando isso em rave, em festa e não sei o que mais. Então, se você sabe de alguém que usa desse cristal, dá uma orientação. Tá? O camarada, tempos atrás, passava com um trator arrancando não sei quantos quilos de jurema do juremal para preparar o cristal e vender. E eu fui falar com ele, ele disse, não, a jurema nunca vai acabar, porque é coisa de Deus e o cristal é o maior segredo dos índios. É mentira isso aí, não existe isso não. Como o Catimbó vê a questão do sacrifício ritualístico de animais. Existe sacrifício ritualístico de animais na pagelança? Bem, os antigos juremeiros, todo respeito a quem faz isso, mas os antigos juremeiros do território do Rio Grande do Norte não sacrificavam animais para os encantados. O encantado não bebe sangue. O encantado não se alimenta de animais mortos. Ele é uma força da natureza. Tá? Então, quando muito, o que nós encontramos os índios vão pescar, por exemplo, uma quantidade de peixes, 2 ou 3 peixes, eram devolvidos para o rio. Era a paga do dono do rio. Ou você vai sagrar um maracá, o seu maracá se alimenta. O encantado que vai habitar o maracá se alimenta com milho, com mel, com tabaco ou peixe frito. Isso você encontra nas pagelanças antigas, tá? Agora, a questão de vou matar um boi para o meu mestre, isso não existia, tá? Se você trabalha com um mestre, o seu mestre é um encantado, é um ser do encanto, ele não bebe sangue. Agora, se o seu mestre é um desencarnado, pode ser que ele utilize sangue. O sangue vai proporcionar uma roupagem fluídica temporária para a atuação desse ente espiritual. Mas o que é que nós recomendamos? Quero dizer, o que nós encontramos na Jurema de minha família com relação a esses mestres que não entraram no encanto, morreram e permaneceram trabalhando nos mundos espirituais. O mestre precisa ser encantado. Os pajés não aceitam desencarnado trabalhando no terreiro. Tá? Após ter encantado o desencarnado, tá? Se chegar para um pajé muito tradicional, ele vai dizer assim, alma de branco não entra. Alma de branco, que ele quer dizer é um morto, uma pessoa que morreu. Aqui eu só trabalho com encanto, só trabalho com encantado. Certo? Então, e agora, mas eu tenho na minha corrente mediúnica um desencarnado, encanta ele, coloca ele no encanto, para que ele venha como um encantado. E nesse ponto aí ele não precisa de elementos como sangue, né, para se manifestar. Tá? Mas respeito todas as manifestações de Jurema, por mais que não pratique todas, obviamente, sou fiel ao que eu considero o Jurema de minha família, né? Mas os juremeiros daqui, o sacrifício que se fazia para os encantados era o fumo, a planta. Eles ofertavam o tabaco aos espíritos que guardavam as aldeias, né? Bem, há algumas famílias também que o mestre pede um animal. Eles olha, eu quero um bode, eu quero uma galinha, mas não mata. O juremeiro cria o animal para o mestre, entende? Mas eu quero um bode, então o juremeiro vai criar um bode. Ele vai cuidar do bode até o bode morrer de velho. Entende? Isso aí também existe. Bem, meu irmão. Bem, pessoal, conversamos um tanto. A conversa foi muito fluida, né? Trocamos ideias. E mais à frente eu vou dar seguimento a esse diálogo, né? Eu vou aprendendo com vocês. Vocês aprendem comigo um pouquinho do que eu venho assimilando ao longo desses quase 16 anos de trabalho. E vamos zelando, né? Por nossa tradição. Zelando, não vamos permitir que esculhambem a Jurema, tá? Não vamos permitir que transformem a Jurema num forno do lixo.
Uma porcaria qualquer que reverencia Satanás e esse monte de mentira que inventaram para deixar as pessoas loucas. A Jurema é divina, é santa e é sagrada. Sim, se eu posso explicar o encantado. Olha, é o seguinte, meu irmão. O que nós chamamos de encanto é o próprio Juremal. É o mundo espiritual, o grande reino, que de acordo com nossa forma de enxergar os mundos espirituais, é composto por reinos menores, por cidades e aldeias. Certo? Os seres que habitam esses reinos e aldeias e cidades são chamados encantados. O termo encante existiu, ainda existe, né? Entre os Tapuia Tarariu, encante. Eu também amo você, meu filho. Bruno, salve tua força, Caboclinho. Amo você demais, mano, pelo amor de Deus. Então vejam só, o termo encante é uma expressão que existe na língua brobó, na língua Tarariu, e é o nome do ritual através do qual os encantados se manifestam. Na língua tupi nós encontramos guaiú, que significa chegada, que é a chegada dos encantados, né? E por convergência, há uma semelhança entre a palavra encante e a palavra encanto, de origem portuguesa, né? Por convergência, o encanto se tornou encanto. Então, o que seria o encanto? Um mundo espiritual. Um mundo espiritual que está hermeticamente fechado, selado, em lugares específicos, em uma rocha, em uma cachoeira, no fundo do mar, numa nuvem. É um mundo mágico, de fato. E os encantados são os seres que habitam esse lugar. Os encantados podem ser pessoas que entraram no encanto antes ou depois da morte, tá? Os encantados são espíritos elementais, seres do fogo, da água, da terra, do ar. Os encantados são seres da floresta, curupira, florzinha da mata, iara, upupiara. Os encantados são seres das estrelas, Poditã, Xeuçã, as Três Marias. Esses são os encantados. Tá? É uma miríade de seres. É um ser que rege uma espécie, uma cobra grande, uma arara canindé, um boto. Esses são os encantados. Rapaz, eu não tenho data ainda marcada para o próximo trabalho com Jurema. Quando o terreiro do mestre Manuel Germano estiver pronto, com a graça de Deus, pretendo, se assim a Jurema permitir, autorizar e mandar, ela mandando e eu obedecendo. Aí vamos entrar numa Jurema, se Deus quiser, velho. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui, viu? Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoe cada um e cada uma de vocês. Na quarta-feira teremos uma outra live, às 20 horas também, mas sobre outro tema, tá? Vou falar sobre Tantra e Kama Sutra, que é uma outra pesquisa que eu realizo. O Tantra de esquerda, que é o Tantra sexual. Tá? Se vocês se sentirem de participar, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoe cada um e cada uma de vocês. Saravá!